Pessoal, hoje eu vou falar sobre o presidenciável Jair Bolsonaro. E hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer esmiuçando por que não votar no candidato Jair Bolsonaro, tá bom? Eu vou usar argumentos meus e vou usar argumentos em geral para falar sobre esse candidato e por que não votar nele. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar as propostas dele, a viabilidade das propostas e o conhecimento do candidato sobre elas. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre aquilo que quase todo mundo já sabe sobre ele, os preconceitos, e vamos abordar também o que precisa para alguém ser fascista, o que precisa para alguém ser homofóbico, o que precisa para alguém ser preconceituoso de verdade, e qual é a diferença disso com reproduzir uma cultura de preconceito. E o terceiro vídeo nós vamos falar sobre as fake news que o candidato e a campanha dele sempre semeiam por aí desde sempre, e a governabilidade que ele não tem e não terá, tá? Primeiramente, eu queria ressaltar aqui, deixa eu ajeitar aqui, primeiramente eu queria ressaltar que o Bolsonaro já foi perguntado várias vezes sobre economia e tá todo mundo já cansou de ver ele ser perguntado sobre esse assunto. Realmente, o presidente da República, ele não precisa saber de economia, ele não precisa manjar pra caralho de economia. Mas o problema disso tudo é que o Bolsonaro responde isso com respostas muito fáceis, muito simples, como se, ele é presidente da República, ele não precisa saber de saúde, ele não precisa saber de economia, mas isso não é verdade. Ele não precisa saber dessas coisas como expert, mas como ele quer ser presidente da República e como essas pessoas que vão cuidar disso, elas têm que ser recrutadas por ele, como ele vai fazer pactos, ele tem que fazer negociações, ele tem que aceitar leis, então ele tem que saber do que ele está falando, ele tem que saber, para o início de tudo, ele tem que saber para onde que ele quer levar o país, porque se ele está candidatando a presidente é porque ele tem um plano. Segundo, é que ele não sabe explicar esse plano e, pelo jeito, ele não sabe tudo sobre esse plano, né? Porque quando é perguntado sobre ele as coisas, ele fala que o Paulo Guedes vai explicar, que o Paulo Guedes vai decidir, enfim. Ele age como se ele não fosse o presidente. Na verdade, ele age como se ele não estivesse no governo, como se ele simplesmente fosse colocando os poderosos ali e eles fossem resolvendo. Simples, né? O povo não precisa saber o que vai ser feito, só precisa saber que vai dar certo, tá, gente? Bom, ele pode até fazer isso e dar certo. Eu não acredito, né? Mas tudo é possível. Só que eu não voto nele porque eu não sei quais são as propostas dele. E mesmo não gostando do Jair Bolsonaro há muito tempo, eu dei uma chance para ouvir as propostas dele, da boca dele, que é muito importante também. Não só ter um plano de governo, mas saber explicar ele, e eu não entendi nada. Mas enfim. Outra coisa que eu vou falar aqui também é sobre o que ele falou no Jornal Nacional, né? Ele falou naquela entrevista do Jornal Nacional que ele não entende de economia e que no programa de governo dele ele é uma peça descartável, ele é uma peça, a peça menos importante, digamos assim. Eu não lembro muito bem a palavra que ele usou, que ele é uma peça menos importante. Cara, um presidente da República, um cara que quer ser presidente, falar isso é muito forte, entendeu? É muito forte, porque ele tem que entender alguma coisa daquilo que ele está propondo. É ele quem está propondo, né? Se ele não tem papel nenhum, se é o cara da saúde que vai cuidar sobre tudo da saúde e ele não vai cuidar sobre nada, então o que ele está fazendo lá? Ele só vai ganhar o seu dinheiro, é isso? Ele está lá só para ganhar o salário? Eu estava vendo sobre a viabilidade de alguns projetos dele. O Bolsonaro assumiu uma agenda liberal, né? Ele sempre foi conservador. No total, o Bolsonaro sempre fez discurso estatista, tá bom? Ele inclusive já até assumiu que votou no Ciro Gomes. Ele já elogiou o Lula quando o Lula era deputado junto com ele. Ele disse que não ia votar no Serra, enfim, ele era ultra contra o PSDB. E dá para entender um pouco isso porque o Bolsonaro, ele sempre fez elogio ao regime militar, né? A ditadura militar. E a ditadura militar, como qualquer ditadura, ela não era liberal, né? Ela era conservadora na economia também. Então, quando o Bolsonaro diz que ele assume uma agenda liberal,
né, agora na economia pelo menos, ele teria que assumir essa agenda liberal no social também, provavelmente. Na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo é um hibridismo de ideologias, porque não adianta nada de se dizer liberal na economia, liberar as armas e não liberar a maconha, não liberar o aborto. Lembrando que eu não estou falando que eu sou contra ou a favor, eu estou falando que geralmente os liberais eles são assim. Tanto que eu vi um vídeo no YouTube recentemente de um liberal que disse que não ia votar no Jair Bolsonaro porque ele não era totalmente liberal, ele não vestia a camisa. Mas beleza. Ele fala que ele vai liberar as armas para todo mundo, para ser uma proposta de intervenção na segurança pública. Eu acho isso uma falácia, sinceramente, porque, assim como o candidato Ciro Gomes já disse, o fator surpresa é totalmente do assaltante, né? E aquela coisa do, se eu sou cidadão de bem, por que eu não posso ter uma arma e o bandido pode? Bom, porque o bandido é um bandido, não é? O bandido, ele faz coisas que ele não deve. E como a gente está desse lado aqui, a gente não quer ser considerado um bandido, acho que a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente combinou, né? O cara que faz aquilo que a gente não combinou, ele tem que ser punido. Eu acho que tem que ser investido na segurança em outras áreas, na inteligência, porque tem muita gente poderosa, na minha opinião, metida com o tráfico de drogas, independentemente se tiver legalização ou não. Eu acho que tem muita gente querendo ganhar dinheiro com isso, com essa guerra às drogas, tá bom? Inclusive a indústria de armas também. E eu acho que, por exemplo, na minha casa, nós moramos numa área que não é favela nem nada, mas nós moramos no subúrbio. E a gente não teria condição de comprar arma para ninguém aqui, nem de fazer teste, nem de nada. Então acho que seria muito complicado para o cidadão de bem de verdade conseguir uma arma, conseguir um porte de arma legalizado. Outros pontos que eu queria citar também é que o Bolsonaro tem propostas muito fracas para a área da saúde e para a área da tecnologia. Eu ainda não vi grandes propostas dele. E antes de vocês falarem de plano de governo, tá tudo escrito lá, eu quero ouvir da boca dele, porque eu acho importante o candidato saber o que ele está fazendo, tá bom? Para ele me passar confiança e tudo mais. Vou falar também sobre educação e sobre economia de novo. O Bolsonaro disse, tem repetido nos discursos dele, quando perguntam sobre economia para ele principalmente, ele tem repetido aquela coisa bem básica do liberal, né? De privatizar, fazer comércio sem viés ideológico e uma porção de coisa, diminuir os impostos. Na verdade, aquilo ali é quase um texto batido que o Bolsonaro decorou. Não tem nenhuma explicação, ele não fala onde, ele não fala porquê, ele não fala como. Tá bom, você vai privatizar, mas o que você vai privatizar, por quê, quanto você vai conseguir com isso, como, para quem, né? A gente quer satisfação sobre as coisas que o senhor vai fazer. E ao mesmo tempo que ele fala que vai fazer comércio com países sem viés ideológico, quando perguntado na Globo News se a proposta dele para o ensino caseiro, né, para as crianças poderem estudar só em casa, se for opção dos pais, perguntaram para ele se aquilo era uma forma também dele desmontar o sistema universitário que, segundo ele, é monopolizado pela ideologia de esquerda. Bom, ele disse que sim, que tinha a ver, que não era a principal função, mas que tinha a ver com isso também. O que, na verdade, não deixa de ser viés ideológico, né? Porque ele está querendo desmontar as universidades porque elas são de esquerda, teoricamente, mas ele está fazendo isso porque ele é de direita. Não deixa de ser viés ideológico. Você desmontar o sistema universitário de um país porque você não concorda com aquilo que eles estudam é viés ideológico, tá bom? Então, eu acho assim, as propostas do Jair Bolsonaro, tem muitas que são viáveis para aquilo que ele está se propondo, de ser liberal. Mas eu não acho que ele seja o candidato mais preparado. Eu não acho que ele seja o candidato que entende daquilo que ele está falando. Eu acho que ele está lá muito mais porque teve um clamor popular daqueles bolsominions,
né, que queriam que ele se candidatasse logo, mas eu não acho que ele saiba exatamente o que ele está fazendo. Ele não é um gestor. O Bolsonaro não tem histórico de gerir nada. Ele nunca foi governador, ele nunca foi prefeito. Ele foi deputado do Rio de Janeiro por mais de 28 anos, lembrando de tudo, lembrando do vídeo dele. Ele foi eleito pelas urnas eletrônicas várias vezes, ele e os filhos dele. E ele nunca fez projeto nenhum para a segurança do Rio de Janeiro, ele nunca colocou a boca no trombone sobre a roubalheira que existe aqui no Rio de Janeiro. Ele é a favor de controle de natalidade, tá bom? Ele já deu entrevistas, já fez discursos sobre isso, ele é a favor do controle de natalidade, porque segundo ele, a gente vai acabar se amontoando na terra de tanto filho de pobre, né? E apesar dele ser deputado estadual e deputado federal há mais de 28 anos pelo Rio de Janeiro, ele nunca denunciou a roubalheira, ele nunca conseguiu aprovar um projeto que fosse contra essa roubalheira, que fosse a favor da gente ter mais segurança, para melhorar a vida dos policiais. Ele sempre fez um discurso a favor dos militares, só que o problema é que o Jair Bolsonaro está concorrendo agora à presidência da República. Ele não está mais concorrendo a vereadorzinho, não está mais concorrendo a deputado federal, deputado estadual. Agora ele está querendo governar um país, e nesse país vão existir pessoas que vão ter opiniões diferentes do Jair Bolsonaro. E ele não vai poder só defender um nicho, ele vai ter que governar o país, ele vai ter que mediar discussões. Então eu fico realmente muito preocupado de um cara que se diz abertamente anticomunista e que prega o ódio à esquerda, que na verdade a esquerda é só uma forma de dizer sobre vários espectros políticos, sociais-democratas, anarquistas, socialistas, comunistas e por aí vai, tem uma porção de coisa, ele dizer que é anti isso, porque é difícil acreditar que um presidente que é anti uma parcela da população e que valida o ódio a essa parcela da população vai ser um bom presidente. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou encerrar ele agora, então se inscreve aí no meu canal que vai ter mais vídeos, vai ter a continuação dessa série aí sobre o Jair Bolsonaro. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, discorde de mim nos comentários, mas assista o vídeo porque é sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas, tá bom? Valeu pessoal, tô indo lá.